Começamos então. Começamos um novo seminário que trará Irina Traverso. Pierina é doutora em psicologia da Católica, tem um mestrado em conselho psicológico da Universidade de Nova York, psicanalista de data do Peru e professora principal da Universidade Católica do Peru no Departamento de Psicologia e professora do Instituto Peruano de Psicanálise. Se interessa e publica em relação à maternidade adolescente, vínculo parento-infantil e processos de mudança na psicoterapia psicanalítica. Co-pesquisadora da pesquisa que apresentará hoje, pesquisadora principal dessa pesquisa, Carla Mantilla, é doutora em filosofia pela Universidade Católica do Peru, professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Peru, no Departamento de Psicologia, coordenadora do mestrado em Intervenção Clínica Psicanalítica na Pontifícia Universidade do Peru, e seus temas de interesse e pesquisa têm a ver com processos de mudança em psicoterapia psicanalítica. Além disso, temos mais um membro, que é Paz Lancho, licenciada em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, master em eh, tem um master na universidade, professora no mestrado da Pontifícia Universidade e SP Paz, não sei o que é. É, é intervenção clínica psicanalítica. Perfeito. Muito bem. Então, podemos iniciar. Pierina, por favor. Pierina ou Carla, você gostaria de começar? Claro, iremos nos dividir. Primeiramente entrarei eu, depois Paz, depois Carla. O título da nossa pesquisa é Colhendo o Aprendido na Teleterapia durante a Pandemia pela Covid-19. A interação gestual afetiva entre paciente e terapeuta durante episódios de mudança psicológica em caso de sintomatologia depressiva. Somos uma equipe de 5 pessoas, que efetivamente Carla Mantilha é a principal pesquisadora, eu sou a co-investigadora e os outros são pesquisadores que participamos e contribuímos na pesquisa. É uma pesquisa, um work in progress, mesmo que já estamos finalizando o progress. Passamos, por favor, a próxima slide. Muito bem. O objetivo desse estudo é analisar e entender a sequência de interação gestual afetiva entre paciente e terapeuta, que acompanham a mudança psicológica durante o processo de teleterapia focal vídeo gravada. Aqui temos, então, de fato, para esse estudo, tivemos dois conceitos ou variáveis. O primeiro deles é a regulação mútua. É um conceito originado a partir do estudo de psicanalistas, pesquisadores nos microprocessos de observação de infantes, de interações entre cuidador e infante. E aqui temos algumas coisas do modelo que ficam extrapoladas ao modelo de terapeuta-paciente. As coisas principais achadas nesse modelo de regulação mútua, os principais pesquisadores, digamos, os mais conhecidos, são Beatriz Bibi, Eduard Tronick, Daniel Stern também, que propõem que na interação do infante
e da criança com o seu um modelo de biodirecionalidade, de fato, é uma interação não linear, mas permanentemente está se co-construindo. E também há encontros, momentos de encontro, mas também de ruptura e de reparo. Essa regulação mútua permite gerar processos internos e de autorregulação no bebê quanto no cuidador principal. Nessa interação que se gera entre ambos, que vai se construindo, que de alguma forma se corregulam, se geram expectativas e fantasias. A mente, de fato, essa díade vai construindo uma mente a partir da interação, a díade. Stern fala de que a primeira representação, as primeiras, não são apresentações unívocas de uma psicologia individual, mas de modos, de formas de estar com o outro. Há outro termo que também nos interessa, que é de outra psicanalista, Ryan Truth, que pertenceu ao grupo de mudança de Boston, que é o termo de conhecimento relacional implícito, onde uma díade gera uma espécie, ou uma expectativa, ou várias expectativas, vamos conhecendo uma a um, não a partir de questões declarativas em si, mas da co-construção da relação. E isso, na díade terapêutica, tem a ver com o que cada um traz da sua própria história. Poderiam ser, digamos, as transferências, mas também o novo que se gera nessa relação. Dentro do, digamos, do enorme leque ou guarda-chuvas que foi estudado de diferentes formas, há uma questão absolutamente pontual, que é o que nós queremos estudar nesse estudo, que é o gestual afetivo. Como, dentro dessa regulação mútua, os gestos que faz a dia de mãe infante ou terapeuta paciente, vai regulando ou corregulando a interação. Esse seria um primeiro construto, ou conformação de tudo isso que nós vamos eh, centrando no gestual afetivo, porque isso acompanha um afeto também. E o outro construto é o de mudança representacional. E nos interessa saber aqui, no processo de psicoterapia, o que muda e como muda. Para isso, nos baseamos nas pesquisas do grupo chileno de Krauser, que estuda, a partir de processos de psicoterapia, os momentos de mudança são estudados a partir de episódios importantes, relevantes, em segmento relevante de uma psicoterapia. Krause entende, entende justamente esses episódios ou mudanças como baseadas numa teoria subjetiva elaborada por Graebenbauer e Schiller, alemães que falam das teorias subjetivas que estão construídas por um conjunto complexo de cognições sobre um mesmo e do mundo, modelos explicativos que orientação
E, dentro desse modelo das teorias subjetivas, entende a mudança como uma questão genérica que pode ser aplicada a qualquer tipo de psicoterapia. Krause desenha um sistema que explicará a paz para colher o sentido da mudança, evidenciando padrões de entendimento em relação a nós, aos outros. Através disso e desse sistema, poderemos, através de um processo de psicoterapia e de episódios, avaliar como esses padrões ou representações em relação a um mesmo e os outros vão mudando. Então, a ideia é que nessa pesquisa, se há alguma relação ou como se relacionam esses momentos de sucesso com o gestual afetivo. Vejamos então um seguinte, próxima slide. Esses alinhamentos gerais, de fato, esse é um programa que surge através de um convênio entre o mestrado de intervenção clínica psicanalítica e o programa de atenção psicológica na área de bem-estar da Universidade Católica do Peru. Isto é, veremos que são pacientes derivados de uma área da nossa universidade, da área de bem-estar. Geralmente são bolsistas. E o terapeuta é uma pessoa que é um psicólogo que estuda um mestrado em intervenção clínica psicanalítica conosco. Todos esses pacientes recrutados, todos tinham sintomatologias depressivas ou ansiosas. E esse estudo foi feito no contexto da pandemia. Hum, e, portanto, os processos foram através do Zoom, por meio do Zoom. Também temos uma abordagem é a dinâmica in- interpessoal, terapia interpessoal, que é uma psicoterapia breve, de corte analítico, que tem 16 sessões, mas que nós adaptamos para 12 sessões, que tem um foco que é o foco afetivo interpessoal, a um modelo baseado entre a teoria de relações objetais e, inclusive, também com a ligação, falamos de várias coisas relacionadas a isso, e tem três fases: a fase inicial, média e a fase final. A fase inicial, e nessa fase, queremos buscar o foco afetivo, que é um foco conflitivo, repetitivo, que a pessoa traz e que provoca mal-estar. Esse foco afetivo tem quatro elementos, que é a representação do self, a representação do objeto e a função da configuração interpessoal. O formato de sessões e considerações técnicas, enquanto a isso, essas sessões foram através do Zoom, mas também videogravadas pela plataforma, através da plataforma do Zoom. E foram videogravadas com consentimento dos pacientes quanto dos terapeutas. E, por sua vez, houve um consentimento para aceitar o uso do material vídeo gravado. E, por fim, temos a supervisão. Eram 12 sessões
E dessas 12 sessões eram supervisadas ou supervisionadas por um professor do mestrado que se reunia a cada 15 dias com o terapeuta. E como eram as supervisões? Diferentemente das clássicas que nós estamos acostumadas? Bem, temos um fragmento da biogravação e, a partir daí, se faz o supervisionamento. E é isso. Basicamente, entre 10 e 20 minutos, supervisamos um eh, fragmento das videogravações. E Paz vai falar do desenho e da metodologia. Bem, antes disso, de ver o método, faremos uma breve descrição do caso que estamos pesquisando. O nosso desenho é um caso único de ser apresentado, mas queremos compartilhar com vocês de quem foi a paciente. Como comentou a colega, é uma estudante mulher um estudante de pré-grau de 20 anos, 21 anos. Ela mora com os pais e irmãs, segunda de três irmãs. E a consulta, o motivo, o que leva ao Departamento de Bem-Estar da Universidade é derivada com o programa de mestrado, é que tinha sintomatologia depressiva com desmotivação, diminuição de sua segurança em relação às suas capacidade, dificuldade para se vincular, se relacionar com outras pessoas e estresse por demandas, trabalhos acadêmicos. Já teve anteriormente um episódio de depressão com ideias suicidas. A ideia, então, é que de fato, Pirina nos comentou que esses processos de psicoterapia que tinha no mestrado, que havia no mestrado, como são 12 sessões, tinham que ter uma abordagem muito clara, esse foco afetivo, e reunindo representações de si mesmo, si próprio, dos outros, mecanismos de defesa, e coisas que faz a paciente para se defender da angústia que lhe geram as representações e como isso funciona. No caso da Ana, que é a paciente, foi identificado que ela tinha medo de não ser reconhecida, vista ou validada pelos outros, e seus desejos e necessidades podiam incomodar os outros. Portanto, isso a levou a não compartilhar quase nunca suas experiências afetivas pela rejeição, por ser abandonada, e tentava constantemente se adaptar às necessidades, o que ela achava que eram necessidades dos outros, sem procurar aprovação. Isso retroalimentava os seus desejos, motivações, como que não tão importantes, e se os tinha que sustentar, teria que fazê-lo sozinha. Quando, na verdade, parece que precisava, e era que precisava de contenção. Tudo isso levava a que os outros não se envolvessem com ela porque não a conheciam, não conheciam seus desejos, motivações, suas necessidades, e perdia constantemente a oportunidade de estabelecer vínculos genuínos, profundos, para confiar e se deixar conter. Sobre esse foco, essa abordagem, trabalhamos as 12 sessões. O estudo sistemático, o design, né, dele, foi um estudo sistemático de caso único, diferentemente dos estudos de caso clínico. Esse tipo de desenho é aplicado no material vídeo gravado, não reconstruído, e permite combinar diferentes metodologias para achar as características e qualidades que podem surgir de um vínculo específico. Em relação ao material, as unidades de análise foram fragmentos dessas 12 sessões, os fragmentos codificados como momentos de mudança representacional, corresponde ao sistema de Krause e colaboradores. Dois tipos de análises usados foram uma análise descritiva, o gestual afetivo, que foi obtido pelo Face Reader Recognition
System, que eu vou explicar do que é um programa que classifica expressões humanas nas 6 emoções universais que identificam Eggman nos 90, que são felicidade, tristeza, medo, discurso, surpresa e neutralidade. Então, esse programa trazia pontuações que eu vou compartilhar como o visual dele, sobre a pontuação que trazia o Face Rider, fizemos uma análise qualitativa temática do tipo emergente. Temos aqui mais informações sobre esse software. É um programa automatizado que analisa padrões. Os resultados numéricos que vemos podem ser, eh, claro, agrupados em expressões personalizadas, como se tivéssemos ele operando aqui, iria identificar as nossas eh, eh, emoções ao vivo e indireto. Aqui os 6 padrões de emoções básicas de Ekman e colaboradores e a precisão do reconhecimento das expressões faciais entre 96% e 100%. Além disso, tínhamos, além do programa básico, contratamos o programa de expressões personalizadas, que são as combinações usadas em outras pesquisas mais complexas, incluindo a valência das emoções, o interesse dos participantes, a atenção que pode ser continuada ou binária, ativação, sorriso e confusão. Na hora de rodar o programa, as expressões afetivas básicas ou personalizadas podiam ser ativadas ou desativadas. Esse tipo de eletro são resultados que traz o Face Reader, o Reader, e víamos o vídeo do paciente na medida em que iam rodando essas linhas, e víamos essas expressões. Nesses gráficos que estamos vendo, desativamos algumas expressões afetivas como atenção, confusão, interesse, tédio, e deixamos as básicas e a base neutralidade. E, paralelamente, víamos essas expressões em pontuações numéricas. É, como vemos na segunda sessão e como vemos aqui no início e aqui no final da psicoterapia na sessão 11. Vemos uma diferença em termos de variedade de afetos. Os achados apresentaremos em breve. Com todas essas informações, que eram muitos números, pontuações, para cada uma das expressões afetivas, tivemos que decidir como iríamos organizar isso. Era um volume importante, era segundo a segundo, pontuações de 7 emoções por participante. E como decidimos organizá-lo, foi numa matriz, um quadro organizador, onde por cada fragmento íamos marcando quais as expressões afetivas do paciente, da paciente e da terapeuta também. Vejo que temos aqui uma mensagem. Sim, muito bem. Tínhamos esse quadro, onde por cada fragmento identificávamos as pontuações das expressões afetivas de paciente e de terapeuta. E além de outras coisas que pesquisadores, os 5 pesquisadores do projeto, íamos vendo em relação ao que acontecia, como movimentos corporais de mãos, olhar, as gesticulações, se havia sorrisos, se acenavam, outros movimentos maiores do corpo, como o braço, se pestana, suspiros. Então, marcávamos a pontuação por cada fragmento, foram 28 de fato. Enquanto ao procedimento e métodos de análise, é um resumo de passo a passo do que fizemos. Primeiramente, das 12 sessões que tínhamos, 50 minutos por cada sessão, fizemos uma codificação em pares da mudança representacional. Os momentos de mudança.
esses eventos importantes com o sistema de indicadores de mudança de Krause, que mostrou Pierina, e que em breve vou mostrar os indicadores. E depois de ter a codificação dos momentos específicos de mudança, que foram 28, processamos esses momentos com o programa Case Reader e os outputs foram as pontuações numéricas que mostrei e as observações que fizemos, qualitativas de fato que fizemos, como depois sistematizamos os outputs e, para esse espaço, fizemos uma revisão grupal dos vídeos. Tínhamos reuniões a cada 15 dias, semanalmente, em conjunto, revisávamos os vídeos, fazíamos sessões, fomos resgatando ideias recorrentes que surgiam em vários episódios sobre a proximidade e distância entre afetos. Isso era a proximidade e distância entre paciente e o terapeuta, ou inclusive quantos afetos se distanciavam, se aproximavam ao conteúdo que estava sendo falado nesse momento. Criamos eixos preliminares para responder o objetivo e a temática que emergiu, que surgiu, teve a ver com o processo de integração entre afeto e discurso na consultante. Quanto, na medida que a consultante falava de coisas diferentes, o afeto se aproximava, ou ficava longe, ou era congruente, em relação ao discurso. Com esses eixos preliminares, que foram quatro, procuramos no material fragmentos que, ou melhor, identificassem para fazer uma análise mais profunda. Tivemos 28 episódios de mudanças, filtramos aqueles que tinham um melhor vídeo e áudio em termos de qualidade, e resultados foram 15. Procuramos os melhores exemplares para os nossos quatro eixos preliminares e finalizamos com quatro segmentos. Aqui temos o quadro de indicadores de mudança genérica. Isso era o que eu comentava, que comentava a Perina, do sistema de mudança que propõe Krause e colaboradores em 2006. Esses pesquisadores definem a mudança baseada no modelo de teorias subjetivas, que são um conjunto complexo de cognições e afetos sobre um e sobre o mundo. Nesse sentido, qualquer abordagem terapêutica teria de acontecer como transformações nas teorias subjetivas de forma progressiva. Desenhamos o sistema para colher o conteúdo da mudança que evidencia uma transformação nos padrões dos consultantes e seria em três fases. Primeiramente, a consolidação inicial na relação terapêutica, que tem 7 indicadores. Também se espera que haja uma segunda fase que aumente a permeabilidade dos consultantes para novos entendimentos. Aqui, outros indicadores. E, por fim, esperamos que nas fases finais de uma psicoterapia possam se consolidar novos elementos que alimentem essas teorias subjetivas. Aqui temos outros indicadores. Os fragmentos que nós continuamos trabalhando, que são esses quatro, os mais representativos. O indicador número 5 é quando a consultante questiona ou descongela formas habituais de entender ou de seu comportamento ou de entender os outros. Outro indicador que apareceu foi o número 8, que é a descoberta de novos aspectos de si próprio, e o 16, quando a consultante mostrou autonomia enquanto significado, autonomia enquanto contexto de significado psicológico. É o que vamos achar no significado psicológico. Muito bem. Essa parte é, interessante é que temos a interação afetiva e como isso acompanha momentos onde há uma transformação nas representações mentais, é, e tem o interesse de tudo, é de interesse de todos, por isso quisemos trabalhar a partir de um sistema que detectara que as emoções e na sua expressão em paralelo na terapêutica.
Quando chegamos à realidade, tínhamos muitos quadros que não sabíamos como sistematizar e o que escolher. Muitas vezes acontece isso quando você pesquisa. Você começa com um monte de coisas e finaliza com um terreno pequeno, como uma pesquisa, às vezes, reduz, é necessário reduzir para aprofundar. Se em alguns momentos fizemos um quadro apresentado pela mas nós a construímos, não existia para dar resposta ao nosso objetivo. Em cada um dos episódios analisados, vimos as informações que vimos aí, os principais aspectos, expressões personalizadas e o que chamamos de outros, questões mais observacionais, como gestos em movimento, e vimos em cada um desses episódios de mudança tanto no paciente quanto no terapeuta, tanto quanto quando o paciente falava e quando escutava e vice-versa em relação ao terapeuta. Era uma informação bastante densa a que colhíamos e que utilizaremos, sem dúvida alguma, em outras pesquisas. E, claro, produto das nossas reuniões e observação de vídeos e coisas que nos chamavam a atenção, surgiu uma questão que é muito próprio, que é uma questão da observação qualitativa, coisas que vão acontecendo com o encontro do material e começam a fazer sentido. Um elemento que chamou a atenção que tinha a ver com momentos onde o conteúdo do discurso do paciente ficava longe ou perto do aspecto ou do afeto. eh, não entendi esse aspecto afeto que expressava. Bem, nesse momento, decidimos nos focar em fragmentos, em trechos pequenos desses episódios de mudança, onde se analisou a elocução do paciente, ao mesmo tempo a escuta do terapeuta. É isso que iremos apresentar, e cada um deles apresenta os eixos temáticos construídos para entender como se integra a expressão gestual do afeto com o discurso. É a parcela, é o trecho que iremos apresentar. Queremos falar do que é um episódio de mudança e um momento. Explicamos que é um sistema de indicadores de detecção de fragmentos no diálogo terapêutico chamado episódio, onde acontece um momento de transformação das representações mentais do paciente em relação a si próprio e em relação aos outros, vínculos com o mundo. O episódio é um fragmento do diálogo, e o momento da mudança é aquele onde eu posso identificar a transformação, mas que vem de uma conversa quem estamos, pessoas treinadas, identificamos esses significados, achamos esses momentos que coincidam com esses identificadores. Paz falou do descongelamento. Na linguagem psicanalítica, o, é o momento onde você pensa, eu não tinha pensado dessa forma. Será que eu criei tudo isso sem me ter perguntado? É o preâmbulo, é o início. Em termos de qualificação, é interessante a qualificação, porque geralmente é como acontece: alguma coisa começa a se fracturar. A defesa se fratura, começa a entrar a surpresa justamente por uma dúvida que até esse momento era uma realidade, uma percepção de si próprio em relação aos outros. Por exemplo, isso é identificado numa elocução, numa sessão específica, fazemos fazemos um rastreamento e
Começamos na sessão a falar disso, que foi o tema do momento que foi identificado. Inicia o episódio aí, é um momento onde observamos a transformação, onde encerramos. Decidimos trabalhar sobre o episódio todo, não apenas onde temos a elocução do paciente, mas o diálogo que o antecede. E, por fim, que apresentaremos agora, tivemos quatro fragmentos que correspondem a uma elocução do paciente e a escuta do terapeuta que está dentro do episódio. Podem estar antes do momento da mudança, que é o final do episódio, ou pode coincidir com. Mas, por fim, participam dentro do fragmento de diálogo terapêutico, onde acontece alguma questão importante, de relevância. Qualquer coisa que vocês precisem de esclarecimento, por favor, podem falar. Próximo slide. Iniciamos com o objetivo de analisar a sequência de interação gestual e afetiva que acompanha o processo de integração em momentos onde se produz a mudança. E para isso construímos, por isso são eixos temáticos emergentes que surgiram da própria observação, quatro eixos temáticos ordenados segundo a sequência progressiva que expressa padrões específicos de interação afetiva na díade terapêutica. Essa progressão que vai do balanço, clarificação, marcação e sintonia, isso não é linear. Não é que na primeira sessão era se observou no comportamento que eram progressivas, mas não lineares, que podiam trazer operações de balance, interações, clarificação ao longo das três fases. Isto é, continuam estando organizadas numa sequência evolutiva, mas não linear, podem aparecer em diferentes momentos ou diferentes ordens. Esses momentos representam, hum, os eixos representam o momento do processo onde se evidenciou um tipo de transação relacional implícita e tem um papel no processo de interação na consulta. É isso que nós vamos no fragmento onde isso acontece, um passo na rota de integração, aspecto de afeto-discurso, onde a consultante está enquadrada dentro de um tipo de transação implícita, relacional, que se expressa através disso. Para cada um desses eixos, balanço, marcação, classificação, sintonia, apresentaremos alguma informação importante. Vamos falar de em que fase do processo aparece, qual tipo de indicador, qual o significado, um contexto textual afetivo que caracterizou a fase do processo em que esse fragmento aconteceu. E também a análise do fragmento em termos do que acontece na interação que a acompanha e seu lugar na facilitação a relação com o conteúdo, com a mudança e o foco afetivo interpessoal. Então, vendo assim, e temos então o balanço, observamos quando o paciente dissocia o conteúdo do discurso e o terapeuta é quem expressa isso. As pessoas falam de coisas tristes, mas com um sorriso. E é o terapeuta que expressa nos seus gestos a tristeza. A clarificação acontece quando o paciente expressa em seus gestos enquanto fala, sempre analisamos elocuções do paciente e o que acontece na escuta da terapeuta. Enquanto a paciente expressa o que está dizendo, o que, claro que é triste, há uma heterogeneidade de afetos nos seus gestos, é, e o terapeuta
colhe no seu gesto o afeto que coincide com isso. É como uma clarificação em chave gestual. Terceiro é a marcação. Quando o terapeuta fala de uma situação, claro, estão falando de uma situação difícil, o terapeuta tem uma elevação no aspecto que tem a ver com o discurso da paciente. E a paciente, seguidamente, levanta, pega esse afeto como se houvesse um modelo de modelado, moldado nas díadas e as capacidades socioafetivas e comunicacionais do ser humano nos inícios da vida, é chamado de Malkin. Como você, com gestos, mostra o significado de uma emoção para o infante, para a criança, e a criança começa a entender do que trata cada estado mental. Aqui vemos uma situação semelhante. A terapeuta acolhe de uma forma intensa esse afeto no conteúdo do discurso da paciente, a paciente imediatamente o reflete com uma menor intensidade, mas vai se conectando, pode expressar esse mesmo aspecto, o afeto. E, por fim, a sintonia, que acontece quando o intercâmbio gestual afetivo mostra uma coincidência perante a alegria e o sorriso, não como uma, digamos, questão dissociativa. A paciente, no início, sorria, mas falava de uma questão dolorosa. Aqui, o sorriso e a alegria são características de um momento onde se está aprofundando aspectos complicados, dolorosos, e essa alegria, longe de ser a resposta a um estado de ansiedade, se relaciona com uma satisfação por poder ressignificar, elaborar e tolerar a integração, como a satisfação por tudo o vivido e trabalhado. Para dar um pouco de corpo a tudo isso, passe próximo slide, por favor. Vamos explicar, estabelecer, trazer um texto para que possamos entender de forma mais clara. Cada um desses momentos, a rota da integração, e a interação gestual. Temos aqui o terapeuta quem expressa isto. Nesse eixo, a evidência de um tipo de transação relacional implícita, onde o paciente vai contando questões dolorosas vinculadas às suas relações internacionais, associadas ao aspecto tristeza, mostrando gestualmente o aspecto alegria. Por sua parte, a terapeuta é, reflete o aspecto concordante de tal forma que o aspecto dissociado do conteúdo narrado, expresso de forma contrária no gesto à alegria, é atualizado na expressão como uma forma de balance. E isso é um ponto de partida na rota para a integração. É, a sequência acontece majoritariamente nas fases iniciais e médias. É o extrato que nós escolhemos. Dentro desse episódio de mudança, aparece em algum momento uma questão que chama atenção em relação a essa ideia implícita no que nós chamamos de balance. E a consultante fala: eu suponho o pior. Bem, essas são as ansiedades que eu tenho estado acumulando. Claro, aqui suponho descongelamento das formas habituais de entendimento, comportamento ou emoção. E corresponde a uma etapa do processo onde se constrói a relação terapêutica, que é a base para posteriores formas de entendimento. O que está acontecendo nessa etapa? Ana e Rocio, na etapa, estabeleceram uma forma de estar juntas a nível gestual afetiva.
a parte teórica, um conhecimento que se gera, conhecimento relacional implícito, a forma de estar com o outro, a nível gestual, afetiva, não simbólica, implícita, já foram negociando uma forma de estar juntas. Como se traduzimos isso? Bem, quando a Ana fala, geralmente expressa interesse, atenção, aspectos diferentes em intensidade alta, onde vemos alegria, desgosto, etc. Mantenha o olhar fixo, ri frequentemente. Esse sorriso e aspecto alegria parece que atendem à função de suavizar, ser mais acessível para a interlocutora, conteúdos que vai revelando. Mas, escutando Ana, ela está atenta, com interesse, com gestos como de acenando com a cabeça, com suspiros, movimentos de mãos, e expressa também textualmente medo. Também havia uma combinação de aspectos de forma baixa, e a esse tipo de combinação a chamamos de escuta do tipo atenta. O tempo todo está com um gesto onde os gestos são esses. São medo, ficar brava. É um momento onde se está construindo a relação. É uma Está sendo, claro, avaliada. E isso contribui a um tipo de, digamos, de escutar, que se transforma, claro, ao longo do processo. Isso era o que acontecia nessa fase. Em qual contexto surge isso? O contexto temático é centrada na questão do casal, que é um momento de sofrimento, percebendo a falta de compromisso, se sente desconfiada da viabilidade da relação, percebe o casal como um pouco interesse. E ela diz: Eu gostaria de ser exclusiva para ele, mas não sabe se ele sente o mesmo e tem medo de se comunicar. E fala: isso é. Enquanto diz a frase, ela ri e mostra alegria no gesto, e a escuta da Rocio muda. E volta à neutralidade e expressa o aspecto de tristeza. É interessante perceber que Ana, quando fala esses momentos, atravessa um estado de ansiedade, evidenciada no gesto contido do discurso. E a participação implícita da terapeuta na questão gestual parece que aproxima a brecha, demonstrando na sua expressão gestual o afeto, tristeza ausente. Essa sequência é o prévio de um momento de mudança. É um fragmento de um episódio que mostra um momento de mudança, onde Ana começa a pensar nas expectativas de reciprocidade em relação ao seu parceiro e começa a se perguntar. Eu também quero coisas, eu espero coisas dos outros, sendo uma pessoa que sempre reprimiu seus desejos por medo de incomodar os outros. E é aqui que começa a poder pensar que ela também tem expectativas. Poderíamos dizer que a transação de equilíbrio, o balanço, é trazer o aspecto que teve uma função importante no reconhecimento dessa situação. Esse fragmento se vincula com o problema, o medo, o que a leva a ocultar seus desejos, sem fazer intercâmbios simétricos no discurso. E aí ela começa a se questionar e reconhecer que tem expectativas de ser considerada e valorizada. Segundo, agora avançamos no processo.
clarificação. Nas rotas para a integração, temos um segundo momento chamado clarificação, onde a paciente expressa uma heterogeneidade de gestos e a terapeuta pega o principal, co- colhe o principal. Vamos analisar então esse fragmento. Desde o início, eu diria, se você tem esses desejos de ser outra pessoa, pertence à seção 5 da fase média do processo, onde a tarefa, qual é a tarefa? É a elaboração do foco afetivo interpessoal que foi explorado e acordado como objetivos de trabalho nas primeiras 4 sessões. O episódio de mudança ao que pertence este espaço, que se codificou uma mudança de a mudança 8, que é uma descoberta de um mesmo e corresponde a uma etapa do processo onde é um aumento na permeabilidade para novos entendimentos. Indicador é o mais parecido com o insight. Isso é quando a pessoa pode dizer, sim, eu tenho isso. Acontece isso comigo. Eu tenho medo a tal ou qual coisa. Essa fase da terapia, elas já ampliaram as formas de comunicação implícita afetiva em relação às primeiras sessões. Ana mantém um nível elevado de atenção a uma maior heterogeneidade afetiva. A questões mais parecidas, como desgosto, eh, também a raiva e a tristeza. Rossio tem a neutralidade, mas também a surpresa e o contexto temático a que pertence gira em relação ao recente problema que teve com o parceiro, Ana. Ela termina com o parceiro. E nesse fragmento, a sessão traz uma memória da sua relação. Ela lembra onde o namorado fala que deseja outras mulheres. E ela reage pedindo que ele diz que quer testar, provar com outros. Ela, agora, nesse episódio, ela lembra disso e não gosta, e pensou que teria que ter sido mais firme, ter se negado e menciona. Ou seja, desde o início eu teria falado: se você tem esses desejos em relação a outras pessoas, então não, não. Com essa frase, ela demonstra o que ela teria de ter falado anteriormente. Enquanto faz isso, expressa gestualmente alegria, surpresa, medo, raiva, e com isso um estado emocional pouco diferenciado, muito intenso. Escutando a Rocio, eh, também tem um novo movimento que supõe um passo à frente para o discurso, expressando o aspecto tristeza, Rocio colhe o aspecto que expressa melhor o conteúdo triste e doloroso do que a Ana estava sentindo ou mencionando. O episódio chega um momento onde Ana reconhece que o que motivou a sua reação é de dizer, bem, você me fala aí se você sai com mais alguém, que ela agora não gosta do que falou anteriormente, ela isso respondeu ao medo de perder o seu parceiro, né? E em relação ao foco afetivo, esse fragmento supõe o reconhecimento da defesa que sustenta o padrão relacional, e ocultando os verdadeiros desejos e se adaptando aos outros, isso a protege. Na clarificação, o que acontece foi o prévio de outra transação que analisaremos em breve e que coincide com o episódio, o momento de mudança nesse mesmo episódio.
Esses dois fragmentos pertencem ao mesmo episódio de mudança numa mesma sessão. O próximo é a marcação. O terapeuta expressa o conteúdo do discurso e o paciente o faz na menor medida e se soma esse gesto. Esse eixo temático fala de uma transação onde a paciente começa a expressar de forma clara e maior em relação àquele que corresponde ao conteúdo da tristeza. E a terapeuta também o faz com maior. eh, Isso facilita a sua própria expressão. O que fala esse extrato? Bem, tinha medo de que saia de mim. O próximo extrato representa um momento de mudança e fecha o episódio da sessão 5, que foi antecedido pelo extrato anterior. E, como sabemos, corresponde com a fase média, está no ICG-8. E depois de que a Ana mencionou que ela teria que ter se negado ao que comentou o parceiro. Ela também adiciona que a reação dela foi uma forma de suavizar, a sua autoavaliação. A terapeuta pergunta: por que você acha que você suavizou a sua resposta? Ele falou que não exigiu o que ela sentiu por ter medo, pelo medo de perder o namorado. Eu tinha medo de que saísse da minha vida, parceiro. No anterior a esse fragmento, que corresponde à mudança nesse episódio, e como exemplificamos, Ana expressou muitos afetos, medo, tristeza, raiva. No entanto, durante esse fragmento, onde eu tenho medo de que ele saia da minha vida, eu tinha medo. Destaca na Ana a expressão afetiva tristeza, juntamente que Rocio escuta de forma intensa, e essa combinação onde acontece uma marcação da parte da terapeuta, nos leva a uma interação afetiva no impulso da Ana, e observamos como o gesto da Rocio é capaz de influenciar na expressão da Ana, ocasionando que possa integrar o afeto na sua verbalização, expressado em novos aspectos de si próprio, entendendo que reuniu todos os seus desejos. É um passo para a elaboração do foco afetivo. A Ana verbaliza porque está ocultando o seu desejo por medo ao abandono. Por fim, temos o último eixo, que é a sintonia. Aqui estamos nas sessões finais, que supõe a troca gestual afetiva, onde temos que um eixo que mostra uma transação onde paciente e terapeuta sintonizam na expressão gestual do afeto alegria. A primeira elabora um tipo e as duas eh, com diferentes estados afetivos, dentro do que a sintonia e gesto alegria sugerem aparecimento de uma experiência compartilhada. Bem, temos aqui na tela. Alegria, portanto, expressaria não o escape dissociativo, mas a conquista de poder tolerar a integração. São momentos que todos já vivemos, onde acontecem muitas coisas em termos de elaboração, em termos da situação que um paciente traz, e há uma emoção associada a isso, que não apenas é a emoção problemática, tristeza, raiva, mas a que faz com que você sinta que você está
sendo sentido pelo outro em momento importante, elaborativo e importante do processo. É uma espécie de satisfação de ambas as pessoas pelo que estão conseguindo ou conquistando. A frase é: agradeço muito. Eles não sabem quanto significa para mim, ou o difícil que pode ser para mim, me vincular a esse nível. Essa frase é da seção 11, no contexto de um episódio de mudança qualificada, com o indicador ICG-16, que significa autonomia no manejo do significado psicológico. É quando o paciente está se analisando com o marco do significado da terapia que está sendo trabalhada em termos de crenças, pensamentos automáticos, será em termos dos afetos, estados mentais. Vemos então na paciente que a paciente está se analisando, elaborando muito além com a complexidade importante. Pode se auto-interpretar. Durante a etapa de encerramento do processo, a forma de se relacionarem se ampliou. A maior presença de surpresa, movimento afetivo variado, com alto nível de interesse em ambas. A escuta da Rossi muda, é mais permeável, tendo alta surpresa, a presença de aspectos mistos, como a tristeza e a alegria. Elocuções da Ana mostram também um padrão semelhante e, nesse contexto de expressões gestuais afetivas, a alegria aparece na interação como um elemento de sintonia. O contexto temático em que aparece a frase mostra a Ana elaborando em como a sua aproximação aos amigos esteve marcada por esconder seus desejos, seus objetivos, por não se mostrar genuína, por medo à perda. E destaca o custo de funcionar, de não ter sido tomada em conta, não ter sido expressiva, totalmente honesta, e percebe que isso depende dela a se dar a conhecer e ser frustrada pelo outro sem que eles necessariamente condicionem a situação. O relato não é exclusivo sobre o parceiro, é o que foi o espaço onde começou o problema. Enquanto elabora, cria essas ideias, menciona a importância das amizades que gerou na faculdade, dizendo que agora pode se vincular sem se negar. E é onde diz que agradeço muito, eles não sabem quanto significa para mim, ou o difícil que pode ser para mim me vincular a esse nível. Nessa elocução, acompanha palavras com um sorriso e com alegria, evidenciado na Rocio. Isso compartilhado sugere a presença de uma presença de motivação maior, satisfação de falar de coisas difíceis sem perder conexão afetiva e também satisfação pelo conhecimento ganhado, adquirido na terapia e com um marco fluido com a terapeuta onde coloca exemplos, etc. É um ping-pong de esclarecimentos. Ana conclui dizendo que mudou a sua forma de entender sua relação com os outros. Fala que já não se antecipa a cenários negativos, era como usar óculos escuros. Agora é equilibrar a balança para os aspectos positivos que vale a pena viver com tudo o que a vida envolve. Nesse momento, Ana é capaz de utilizar o marco de significado da terapia para elaborar um entendimento mais amplo e extenso de seu problema focal. A expressão de seus desejos e necessidades, ele traz autenticidade e isso tem uma potencial frustração. É bom confiar no processo por cima de tudo. Isso é um pouco o que nós podemos trabalhar até agora, numa versão microanalítica em relação à questão gestual afetiva que acompanha isto que se sub, que fala onde
aconteceram transformações onde a consultante se percebe em relação ao seu vínculo com os outros e o ambiente. A partir da análise dos vídeos e dos quadros que mostramos, vimos que um primeiro ponto que queríamos falar. Isso tem a ver com o acompanhamento gestual afetivo como facilitador de processo de interrelação na consulta. Aqui temos alguns pontos de discussão. Antes, temos os fragmentos de vídeos, que são desses quatro extratos que você apresentou. Será que temos tempo para assisti-los? Entendo que sim. Vamos parar, deter a gravação. Muito bem, obrigada. Daniel, vamos deter a gravação do trabalho, este. É um trabalho que estamos fazendo a nível artigo para outro que talvez possam surgir com material que temos que é bastante amplo. Achamos interessante resgatar essas três ideias. A primeira, com o marco teórico, ver então os achados que vão triangulando bem com o que se sugere sobre a importância de estudar o domínio gestual afetivo e o contexto das verbalizações. São questões visíveis, mas que, claro, relatam sobre processos de negociação relacional, além do conteúdo do discurso, mas parece que tem um impacto no que irá acontecendo, o que vai acontecendo, e que historicamente não foi um domínio da comunicação a que pessoas que trabalhamos na psicanálise atendemos. E que ultimamente vemos que é uma questão fundamental em relação ao que acontece no processo de constante negociação na relação terapêutica, que tem diferentes canais de comunicação. Em relação ao insight, que é uma questão próxima ao nosso marco teórico, achamos interessante, principalmente porque dois dos eixos representam esses dois indicadores próximos ao nosso entendimento de insight, um preliminar e o outro mais elaborado, e se contextualizam quando você estuda como se construiu o domínio relacional implícito entre paciente e terapeuta. E coincide em momentos onde o domínio tem uma mudança, uma transformação que nos leva a pensar na ideia de Daniel Stern de que a mudança envolve uma novidade eh, em relação a como tinha acontecido. E nesse caso, vemos que acompanha momentos de transformação representacional da perspectiva de Stern, não necessariamente inclusive, mas são momentos é, críticos. E, por fim, a última ideia é uma questão que nós que trabalhamos no marco psicanalítico, discutimos, problematizamos, não sabemos quanto tem se problematizado, é a questão de pensar numa escuta amplificada. Como isso nos aproxima da ideia de uma escuta amplificada ou ampliada, que não apenas supõe atenção à palavra, ao discurso ou aos processos internos, sejam figurativos, associados com a escuta para o discurso do paciente, diferentes registros. Ele se abre a uma questão que tem a ver com o olhar, com o face-to-face, em relação ao que circula nesse domínio. Quando treinamos terapeutas,
Vemos na terapia dinâmica interpessoal com os fragmentos onde eles podem se ver em relação aos seus pacientes. É uma experiência de fato muito enriquecedora, muito, muito rica. Não apenas o plano da pesquisa, para fins de pesquisa, foi pesquisar a sessão de um ponto de vista da terceira pessoa, o ângulo da sessão, ou do que conta a sessão. Mas do lado da formação, é interessante como o terapeuta pode se ver dos dois lados. Do que pode anotar na sua reconstrução e do que pode ver no seu performance e no que vai surgindo em relação ao que está acontecendo nesse encontro. São algumas ideias, então, que ainda não têm tanta forma, mas nós achamos interessante trazê-las. É isso. Agradecemos muito a Carla, Perina, Paz. Trabalho muito interessante. E temos poucos minutos para uma interação, mas o chat será manejado pela Vanessa e eu adianto a vocês que vocês podem levantar a mão e fazer as suas perguntas. Eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta. Ok. É sobre o procedimento. Vocês falaram de 12 sessões, que é o tratamento. Baseadas em qual diagnóstico? Vocês falaram em pressão e ansiedade. Claro que nem todo paciente é para um tratamento de curta duração. Na sua pesquisa acontecem mudanças? Há algum critério ou baseados em quais características escolhem pacientes para a sua pesquisa? O critério ou esse tipo de protocolo terapêutico, que é a terapia dinâmica interpessoal, que é uma terapia pensada para pacientes com depressão e ansiedade, tem um protocolo que contempla a administração de dois inventários ao início de cada sessão. O inventário de ansiedade e todas essas sessões, os primeiros 5 minutos, o paciente preenche o mesmo inventário. E, além disso, 2 vezes no processo, na fase inicial e no final, um inventário de apego. Há medidas, então, de mudança que são feitas para diferentes fins. Portanto, nós escolhemos os casos, porque temos mais de um caso, que mostraram uma melhoria sintomática. Então, tínhamos um critério extra, pacientes em termos de inventário tinham tido uma melhoria nos sintomas depressivos, ansiosos, segundo qual fosse o diagnóstico inicial. Falamos de processos, entre aspas, de sucesso, com bom resultado em termos de medição, de um inventário. Esse foi o critério de eleição para a iniciação. No início, seria uma pesquisa de 5 casos. Os outros 4 estão esperando tempos, recursos, etc. O critério é esse. Ok, perfeito. Muito obrigada e parabéns. Muito interessante. Tenho mais palavras, mas não posso me apropriar do tempo que é pouco. Muito obrigada pela sua apresentação, de muito valor à sua pesquisa. Constança, por favor. O sistema. Bem, horas. Ah, não. Não temos muito tempo, mas, na verdade, um trabalho enorme, maravilhoso.
Me leva a pensar em coisas que nós pensamos como na expressão de bebês e mães. De um lado, quando vocês falavam de fazer pesquisa, é cortar e fazer pequenas o processo, é um processo permanente de perda e luto. E a ideia de como a afetividade, o neutro, o positivo, há muita ressonância. É muito complexo. Temos de nos animar no contexto, isso facilita a questão. Quero assistir o vídeo novamente pensar, mas porque há muita relação em relação ao nosso trabalho com os bebês. O importante, a importância de tudo pré-verbal, a informação afetiva, como faz parte dos processos terapêuticos, tradicionalmente na psicanálise temos isso. A pergunta seria se os terapeutas, do formato que você tem, nos protocolos, além de modificar, você colocam palavras nas modificações que fazem em algum momento ou não? Se fosse parte do protocolo, traduzir a parte da afetividade, você vê que acontece alguma coisa que faz parte das intervenções verbais? E nós fizemos isto a posteriori. Quero saber se dentro do protocolo fazem parte. Não. Como categorias, você se refere? Não, o protocolo é terapia, que é uma terapia que tem seus próprios princípios, trabalha com a mentalização, etc. Eu fico por aqui. Brevemente, é o tipo de pesquisa relacionada com a formação do psicanalista, que aponta também, como eu fui captando, para ampliar a sensibilidade. Nós não temos depois a possibilidade de voltar a ver o que foi produzido na troca com as analisandos, mas se temos dentro da nossa própria formação essa ideia de que é um contato que acontece não apenas pela palavra, mas por aspectos ligados com termos como a intuição, no tipo de vínculos que se estabelece no momento transferencial e contratransferencial, porque claro que isso se sustenta de uma perspectiva psicanalítica, em que a formação passe por essa dimensão emocional do contato com os analisandos, acho que dará lugar a analistas muito bem formados para a sua prática clínica. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, hein? Oh, muito obrigado, muito obrigado. Bem, se mais ninguém tiver comentários ou perguntas, estamos já no nosso horário de encerrar. Repetimos o nosso agradecimento por trazer esse trabalho tão esforçado, como comentou a Constança, e tão interessante. Encerraríamos então a nossa reunião. Graciela, encerramos? Sim, claro, claro. Muito obrigada. Obrigada pela sua palestra, por compartilhar e por ajudar a continuar sensibilizando a importância da pesquisa psicanalista. É uma amostra importante de tudo que podemos fazer. Na verdade, estamos muito agradecidos de que hoje estivessem conosco e continuamos por aí. Daqui a 15 dias, apresenta a Alejandra Gomes. Convido a vocês a participarem e muito obrigada. Boa tarde. Até.
Boa noite, muito obrigado. Obrigada.